Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do Dr. Luiz Paulo Allende Ribeiro. Dr. Luiz Paulo, o senhor, do alto da experiência aí, trabalhou na corregedoria, hoje está na banca de concurso aí para provimento desses cargos tão importantes, essas funções tão importantes. Eu queria que o senhor traçasse um cenário. O senhor disse no começo do programa que o objetivo princípio é melhorar a qualidade do serviço prestado, não só no atendimento, como na eficiência, de uma maneira geral. Como é que isso está sendo executado aqui no estado de São Paulo, principalmente depois de 99 para cá? A realização dos concursos, ela, de uma forma ou de outra, fez com que os serviços tivessem uma melhora. A somatória da experiência dos antigos notários e registradores, antigos prepostos, que sempre trabalharam em cartório, com o ideal dos novos, das pessoas que chegaram para começar a desempenhar essa atividade, teve um efeito bom de melhora, ainda que pontual, em algumas unidades, na prestação do serviço, no atendimento à população. Ainda tem muito para ser melhorado, mas me parece que o caminho já começou a ser trilhado no sentido de melhorar o atendimento às pessoas. Então, como adquirir eficiência, por exemplo, quando a Constituição determina que alguns atos sejam prestados de maneira absolutamente gratuita? Com relação, em especial, ao registro civil, ao registro de nascimento e os atos praticados pelo registro civil, existe na legislação paulista um mecanismo de um fundo que remunera os registradores que praticam estes atos. Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas com relação a essa gratuidade. Elas devem buscar os cartórios para que os atos sejam praticados, porque, em especial quanto ao registro civil, aqueles que praticam esses atos estão sendo remunerados por um fundo que utiliza recursos de todas as outras atividades. Eventualmente, se alguém tentar cobrar por esse ato, é uma cobrança ilegal. É ilegal, mas eu não tenho notícia de que isso possa estar ocorrendo desde a implantação do fundo. Porque, na verdade, o prestador vai ser remunerado pelo ato. O ato é gratuito para o cidadão, mas não é para quem o pratica. Isso com relação ao registro civil das pessoas naturais. Tá certo. Doutor, isso está traçando um cenário que há atos gratuitos, por outro lado, onerosos, tem uma série de implicâncias. Em alguns momentos pode até haver uma concorrência de um cartório com o outro. Como é que funciona essa regulação? Sempre é a corregedoria que tem que impor norma ou os próprios, não sei se cartórios ou associações, elas devem se preocupar em traçar alguns limites éticos, porque nem tudo que é legal é ético, né? Às vezes se apresenta uma condição desfavorável que vai inibir uma concorrência. Como é que funciona essa regulação entre os próprios cartórios? Bom, a função dos tribunais do Poder Judiciário, no meu entender, é dessa regulação. Regulação é uma palavra relativamente nova, tem sido utilizada no direito desde o final da década de 90 do século passado, mas é a atividade de corregedoria antiga, que todo mundo conhece, praticamente todo mundo tem uma ideia do que seja. Ela vai ver condutas de ilegalidade, condutas de mau atendimento ao público, isso tudo continua com a corregedoria e tem que continuar com ela. Mas existe uma área, por exemplo, em que o público não tem um prejuízo maior, está dentro da legalidade, mas pode haver um problema ético com relação à atividade de notários ou registradores. Eu entendo que isso deve se dar por uma autorregulação que pode vir a ser exercida pelas entidades de classe dos próprios notários e registradores. É algo difícil porque se trata de algo privado em que não há filiação obrigatória e submissão obrigatória de todos. Mas é algo que a ARPEN já começou a fazer, ela instituiu um código de ética, uma comissão de ética que já vem fazendo. Tenho ideia de que a ANOREG
São Paulo já tentou fazer isso e o fez com relação a novas regras relativas à cobrança de custas e emolumentos. Ou seja, são atuações de padronização feitas pelos próprios notários e registradores em complemento à atividade da corregedoria. Se chocando com a atividade da corregedoria. Não, porque a atividade da corregedoria é uma regulação vertical. Essa é uma regulação, autorregulação horizontal, mas mais eficiente para essas questões que não envolvam uma ilegalidade, que não cheguem a uma ilegalidade. Eu estou comparando a outras nações, aí, às vezes até mais envolvidas. Como é que o senhor avalia todo esse sistema que vem por trás e também junto do aparato jurídico para proteção de determinados atos processuais que o Estado entende como importantes, por isso precisam ser bem regulados? Em se comparando essa legislação estrangeira, como é que nós estamos? Nós estamos à frente, nós estamos muito atrás, é preciso evoluir? Eu vejo, na forma como o Tribunal de Justiça de São Paulo interpreta o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei 8935, eu acredito que nós temos, na Constituição e na lei, um dos sistemas mais desenvolvidos do mundo todo. É evidente que aquilo que está colocado na legislação tem que ser efetivamente implementado. O que não é tão fácil assim, encontra alguma resistência, mas que em São Paulo já se encontra implementado na sua quase integralidade, com os resultados positivos que a gente até já referiu, e me parece que até que com a atuação do próprio CNJ, essa experiência de São Paulo tem se difundido para o restante do país, que vem passou a realizar também concursos, e os frutos disso só vão ser conhecidos no futuro. É uma fase de transição, e me parece que uma transição para melhor, para tirar algo que tinha uma fama de retrógrado, de protetivo, de coisa que passa de pai para filho e não serve para nada, para algo que, com a supervisão do Estado, no caso do Judiciário, e desempenhado de forma privada pelos delegados, pode vir a acrescentar benefício para o mundo jurídico, para a população. Tá certo. Doutor Luiz Paulo, muito obrigado aí. Gostaria de agradecer, em nome de toda a magistratura de São Paulo, a qualificação do senhor, a busca, esse ideal que permanece vivo com o senhor, e essa verdadeira aula sobre muito mais do que cartório, sobre cidadania, sobre prestação de um serviço que deve ser muito bem feito para a população. Eu gostaria de agradecer muito a participação do senhor e a verdadeira aula que o senhor acaba de proferir para a gente. Tá. Não chamo de aula, mas eu agradeço a oportunidade de poder falar alguma coisinha de cartório para essa população toda. Uma vez mais, muito obrigado, doutor Luiz Paulo. E assim encerramos nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana.